Dando continuidade à história do universo, da criação do universo, bem resumida como eu estou fazendo, o Satanás viu o Criador descendo e no momento em que ele desceu, ele iluminou as trevas, aonde Satanás já estava aqui com seus anjos. E ele fez isso como forma de justiça para os anjos que ficaram ao lado dele, mas ficaram tentados a descer também. Então ele reuniu todos os anjos aqui, né, nesse céu. Eles transporam, inclusive está escrito assim, eles viajaram no universo, no vasto universo, até chegar aqui. E quando eles chegaram aqui, o Criador permitiu ver toda a criação. A criação do haja luz, haja luminares, haja águas, separação das águas, espécies aquáticas e assim por diante, ele estava fazendo isso na presença de todas as hostes celestiais do céu. E o Satanás, ele estava vendo em algum local desse mundo aí, já era um ser trevoso, né? Então aqui dando sequência, Lúcifer e seus comandados observam o mundo ser feito. Vamos aqui à parte da esquerda. Satã e seus seguidores não duvidaram de que o reino lhes seria entregue e reinariam vitoriosos no seio daquele antigo abismo. Então, quando o Criador começou a iluminar a terra, começou a formar a terra começou a ficar bonita. Aquilo que era trevas, aquilo que estava inacabado, estava feio, o Criador começou a colocar tudo no lugar. Olha, a árvore é aqui, os pássaros vão ficar aqui. Os pássaros eram lindos, todos eles. Os animais aquáticos, eles estavam alegres pela criação, desde o menor, inclusive está escrito desde o menor até o maior, a baleia, inclusive está escrito isso. E Hasatan, ele ficou todo empolgado. Ele falou assim, olha, tá vendo? Ele está construindo isso aqui pra gente. Nós conseguimos o nosso reino. Nós conseguimos o nosso governo, onde vai estar misturado as trevas e a luz. Tá vendo? Foi uma boa ter descido. Ele está fazendo justiça pra gente. A gente não vai ficar só nesse mundo escuro. Vocês estão entendendo? O Satanás, ele estava pensando que o Criador estava fazendo esse mundo para ele. Mas ele teve uma grande surpresa, porque o Criador fez esse mundo, não foi para ele. Foi para um ser que, como está aí na foto, foi para um ser que ele criou do barro e deu vida e chamou de Adão. Então, ou seja, o Satanás ficou animado pensando que ia ser para ele. E os anjos que estavam olhando dos céus falaram assim, era para a gente ter descido, olha o presente que a gente ia ganhar. A gente ia conhecer tanto a luz como nós conhecemos, isso as hostes celestiais que estavam no céu observando. Eles não sabiam que o Criador ia fazer um homem, ia coroar aqui nesse mundo, ia entregar tudo para esse mundo. Um ser menor ia ter aquilo que um ser tão grande não teve. Essa era a justiça que ele ia fazer. Né? Literalmente, no nosso vocabulário, o Criador deu um tapa sem mão, vamos colocar assim, como nós... o nosso vocabulário aqui no português fala, né? Então eles ficaram empolgados e os fiéis que estavam observando ficaram tristes, porque eles queriam ter descido e fazer parte daquele grupo de anjos que desceram e falou assim, era pra gente estar ali naquele meio e aproveitar de tudo isso. Olha que lindo, olha que maravilha, olha que espaço lindo de verde, a relva macia, né? E todos os animais, olha que beleza. Ele começou a criar coisas até mesmo novas aqui, novas que não existiam lá em cima. Então vamos continuar do começo aqui dessa parte da esquerda, que eu acabei dando um resumo sobre isso. Então deu para entender, Satanás ficou alegre, ele ficou alegre pensando que era tudo para ele. Mas vamos lá, olha só, Satã e seus seguidores não duvidaram de que o reino lhes seria entregue e reinariam vitoriosos nos seios daquele antigo abismo, onde as trevas e a luz agora se entrelaçavam. Os súditos da luz estremeceram ante essa expectativa, como eu falei. O pessoal que estava no céu olhando ficou, nossa, essa é a justiça que ele vai fazer? Vai entregar tudo isso para Satanás? Vamos continuar no lado direito aqui, ó, agora. Junto à fonte do rio da vida, o Eterno curvou-se solenemente e com os elementos naturais da terra começou a moldar com muito carinho uma nova criatura. Ou seja, os elementos naturais da terra é o barro. A gente entendeu que era o barro.
Depois de alguns instantes, estava estendido diante do Criador o corpo, ainda sem vida, do primeiro homem. O Eterno contemplou e, após acariciar-lhe a face fria e descorada, ou seja, não tinha vida, ele não estava corado, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem começou a viver. Então, eu pergunto a vocês, imagina o espanto que Satanás e seus anjos, pensando que tudo era para ele, teve quando houve uma nova criação, e eles já deviam pensar assim: nossa, ele vai dar isso tudo para essa nova criatura, e literalmente está sendo um tapa sem mão na nossa face. Um ser menor do que nós está recebendo uma glória tão grande, um mundo só para ele, que literalmente Adão ele era rei nesse mundo, ele era rei, e nós vamos ser agora monstros, vamos ser demônios, porque desobedecemos, mas querendo ou não, né, desobedecemos, fomos pessoas precipitadas, e inclusive até maltratamos aquele que nos criou com tanto amor. Olha que coisa interessante isso. E aqui está a foto aqui dele moldando, bem interessante. E aí o Adão ele foi moldado, e logo depois o Criador soprou o fôlego nas narinas dele, e ele ficou corado. Está bem escrito que ele ficou corado, ficou assim logicamente com a aparência de vivo, né? Com certeza. Muito interessante, né? Vamos continuar. Continuando aqui, olha o texto como continua. Foi com espanto que Satã e seus seguidores testemunharam a grandiosa realização do Eterno. Presenciaram com amargura a alegria dos fiéis ante a coroação do homem. Nesse ponto aqui eu queria dar uma parada, por quê? Porque eu estou dando um pulo, tá? Porque tem muita escritura lá. Que o Criador ele fez o Monte Sião, fez Adão, aí depois fez Eva, e ele levou Adão e Eva e fez um Monte Sião aqui na terra. Mas lembra que já existia um Monte Sião lá no sétimo céu de glória, que o Criador sentava num trono? O Criador fez um Monte Sião aqui semelhante ao Monte Sião de lá. É lógico que o de lá é de glória e daqui é o terreno, mas era um reflexo. O Criador colocou 2 tronos em cima do Monte Sião, presta atenção nisso. Colocou 2 tronos em cima do Monte Sião, pegou Adão numa mão, pegou Eva na outra mão e foi levando eles até o Monte Sião. Quando chegou no Monte Sião, ele colocou uma coroa na cabeça de Adão e na cabeça de Eva. Imagina como o Lúcifer e seus seguidores ficaram horrorizados com aquilo. Por quê? Porque era exatamente o que ele queria. Ele queria ser coroado lá no Monte Sião do Criador, lá no céu. Mas o Criador fez toda uma justiça aqui. Esse mundo é um mundo de trevas, mas foi feito iluminado para toda a justiça. Criou um ser menor do que o Satanás, né? Do que o anjo de luz, lógico, menor, e ainda coroou ele em cima do Monte Sião com 2 tronos. Ou seja, o que você queria eu estou dando para um ser menor. Olha isso que você fez. Tá vendo? Eu espero que você veja tudo isso. Inclusive ele estava vendo. E aí foi nesse momento aqui que ele estava vendo essa coroação. Ele ficou assim, em outras palavras, para morrer de raiva. Aumentou mais ainda a raiva dele. Poxa, eu queria esse Monte Sião para mim. Eu queria essa coroação para mim. Desde lá do céu eu já queria isso. Ele coroou uma pessoa menor do que eu, menor do que os anjos. Ele coroou, deu para ele um homem, uma mulher, um ser masculino, um ser feminino. Isso aqui está muito perfeito. O Criador, o nosso Criador Yahweh, ele pegou os dois pelas mãos assim, estavam felizes, tudo era muito lindo, ele estava acompanhando cada passo da criação. O Hassatan só podia olhar, ele não podia fazer mais nada, só olhar. E ficar se roendo de dor, se roendo de inveja, muita inveja. Então, quando ele viu a coroação, para ele foi o basta. Ele falou, não, estou revoltado comigo mesmo. E os seus súditos, os anjos que estavam com ele, estavam muito decepcionado por ter descido. Mas estava no coração dos demônios, estava no coração dos anjos caídos, que agora eram demônios. Estava no coração deles o arrependimento. E viram que literalmente não tinha mais vez para eles. Não tinha vez, agora só nos resta morrer. Daqui a
E quando nós vamos morrer? Daqui a um dia? Daqui a 2 dias? Daqui a alguns anos? O que a gente vai fazer aqui falando para Lúcifer? Ficaram indagando ali. E Lúcifer ele começou a arquitetar um plano de poder ter pelo menos esse mundo para ele. Mas ele não queria ficar sem nada. Vamos continuar lendo aqui. Então vamos lá. Ante a coroação. Acontecimento que lançara por terra as fortes acusações que eles haviam levantado contra o governo divino, cheios de frustrações no caso, e ira, consideravam agora sua triste condição. Como eu falei, estavam numa condição horrível eles. Quão terrível e humilhante era-lhes o pensamento de verem seus planos de rebeldia desfazerem-se diante do Criador, semelhante às sombras daquela noite. Ou seja, era tudo noite e o Criador simplesmente fez assim, ó, num estalar de dedos, ele iluminou toda aquela rebeldia que ele tinha. Era isso que vocês queriam ver? Deixa eu iluminar, ó. Num estalar de dedo ele iluminou. Não significou nada. Rebeldia desfazendo daquela noite. Se pudessem, pensavam, encheriam o sábado de trevas. Ou seja, olha esse ponto aqui que eu vou trazer um vídeo só falando sobre isso. Um sábado de trevas. Vamos continuar. Banindo da mente dos súditos do Eterno qualquer esperança de vitória. Finalmente, em suas considerações, Satã e seus liderados compreenderam que lhes restava uma oportunidade. No meio do jardim do Éden, nas alturas de Sião, elevava-se, junto ao rio da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bastaria um gesto humano, está maquinando de tentar eles a comer do fruto. Nada mais. Bastaria um gesto humano, nada mais. E teriam sob seu poder para sempre o domínio cobiçado. Mas como seduzi-los? E aí a gente sabe que ele seduziu Eva primeiro e depois seduziu Adão. Então eles tinham, na verdade não eles, o próprio Satanás, ele tinha na mente, eu tenho uma ideia, eu quero cobrir esse mundo de como se fosse um sábado negro. Olha esse ponto aqui, ó. Quero que foque bem nisso aqui, ó. Sábado de trevas. Eles queriam cobrir aquele mundo não de luz mais, ele queria só trevas. Mas primeiro a gente tem que conquistar esse mundo. E como? Como a gente vai fazer? Bom, basta somente um gesto humano. Eu quero tentar eles com alguma coisa, com alguma cobiça, com um gesto humano, porque eles estão divinos demais. E fazendo isso, eu vou conseguir conquistar esse mundo, porque vai ser mais um que vai ser cobiçado pelo bem e o mal. E foi isso que ele fez, foi isso que aconteceu, que a gente já sabe. E nesse momento, o mundo foi todo para ele. Mas agora eu quero trazer um vídeo falando sobre o sábado negro que o Satanás queria trazer para esse mundo.